Meus irmãos e irmãs, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu, missionário Edilson, agora me encontro aqui na Praça Matriz da cidade de Itu para realizar um trabalho de evangelização, amém? Hoje, 28 de setembro de 2024, sábado, amém? Que Deus abençoe a todos, esteja em oração por mim. E eu tenho orado por cada um, por cada inscrito, cada irmão, cada irmã, amém? E só estou cumprindo o ID de Jesus. Lá em Marcos 16,15, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, amém? Deus abençoe a todos. Depois eu vou postar no canal, deixa o like, compartilhe, se inscreva nesse humilde e simples canal, amém? Deus abençoe a todos, bom dia, graça e a paz. Não foi então que a morte Jesus suportou, pra garantir a salvação ele te entregou. Como um cordeiro muda a morte ele aceitou, desceu seu sangue no Calvário, suportou a dor. Bendito seja o cordeiro que nos deu salvação, morreu como cordeiro, mas virá como verão. Vou tirar nos altos da sua potente voz, só as ovelhas verdadeiras ouvirão sua voz. Eis que vem o Cordeiro, nosso Salvador, que abomina o pecado, mas ama o pecador. Ele vem para nos buscar e julgar as nações. Ele vem para nos livrar dessa destruição. Ele vem para queimar o mal pela raiz e levar a sua igreja para um lugar feliz, pra terra santa onde mana leite e mel. Eis que vem o Cordeiro que já rasgou o véu. Tire a venda dos seus olhos para enxergar, abra bem os teus ouvidos para escutar. Afasta os lados, segue o mundo para destruição. A santidade já é algo quase em extinção. Seja santo, seja servo para agradar a Deus. O inimigo quer roubar o que Deus já te deu. O seu lugar foi garantido um dia por Jesus. A salvação foi conquistada lá naquela cruz. Só os salvos ouvirão Jesus ali chamar. Vinde benditos de meu Pai, iremos escutar. Ai daqueles que se encontram em fornicação, ai daqueles que adulteram em seu coração, mas ai daqueles que praticam a iniquidade, que praticam a mentira e a falsidade. Ai daqueles que praticam a idolatria e usando de má fé fazem feitiçaria. Apartai-vos de mim, que lhes vão disputar. Para o fogo eterno o leão os lançará. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vem o Cordeiro de Deus, vem o Cordeiro de Deus. Ai daqueles que se encontram em comunicação, ai daqueles que adulteram em seu coração, mas ai daqueles que praticam a iniquidade, que praticam a mentira e a falsidade. Ai daqueles que praticam a idolatria, que usando de má fé fazem feitiçaria. Apartai-vos de mim, eles vão te escutar. Palavra do dia? Salmo 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus, eis o Cordeiro de Deus, eis o Cordeiro de Deus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vem o Cordeiro de Deus.
Ao Senhor Jesus Cristo, toda honra, toda glória e todo louvor para sempre. Bom dia ao povo de Itu, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu vim mais uma vez nessa manhã de sábado para compartilhar as boas novas de salvação. Hoje, 28 de setembro de 2024, sábado, eu quero a sua atenção para a palavra de Deus. A sua atenção para mim é muito importante. Eu não quero nenhum centavo seu. Eu quero a sua atenção. Você tem uma alma, ou ela vai passar na presença de Deus por toda a eternidade, ou para sempre condenado e afastado, excluído da presença do Senhor. Tudo depende de como você vive nessa terra. Se você viver na prática do pecado, nos deleites desta vida, e se você morrer na prática do pecado, você vai receber como recompensa a morte eterna, a segunda morte. Se por outro lado, você abandonar o pecado, abandonar os deleites desta vida, dizer não à sedução do diabo e se converter e obedecer ao Evangelho até o seu último suspiro nessa terra, então você vai herdar a vida eterna, a salvação. Tudo depende de como você vive nessa terra. Como é que está a tua vida? Essa palavra que vai ser ministrada nesta manhã aqui de sábado, na Praça Matriz aqui da cidade de Itu, é para você pensar na vida que você tem levado. Muitas pessoas vivem de qualquer jeito, relaxadamente, vivem como se nunca fossem morrer. Então, de súbito, vem a morte, vem o óbito. A palavra de Deus diz lá em Jó, capítulo 14, a partir do versículo 5, que diz que os nossos dias, meses, estão contados. Os nossos dias estão contados. Para quem você tem vivido? Você tem vivido para Deus? Viver para Deus significa obedecer a sua palavra, ou viver para si, para os seus interesses. Pense nisso. A palavra de Deus diz, lá em Deuteronômio capítulo 30, a partir do versículo 19, que diz: eis que te propus o céu e a terra, tenho por testemunha contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que viva tu e tua descendência. Escolha a vida, escolha a bênção, mas a maioria, uma grande parte da humanidade, está escolhendo a morte e a maldição. A palavra de Deus diz lá em Jeremias capítulo 21, a partir do versículo 8, que diz: assim diz o Senhor, que te propus o caminho da vida e o caminho da morte,
escolha o caminho da vida. O caminho da vida é Cristo. O Senhor Jesus Cristo disse lá em João 14:6, Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai a não ser por mim. Salvação é unicamente e exclusivamente através da pessoa de Jesus Cristo e não há outro. E não há outro. Isaías 43:11 diz: eu sou o Senhor, fora de mim não há Salvador. Então, ouça atenção a mensagem da palavra de Deus. Não só ouça, mas também coloque em prática. A Bíblia diz lá em Lucas 11:28, bem-aventurado é aquele que ouve e guarda e pratica a palavra de Deus. Mateus capítulo 13, versículo 9, que diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ouça a palavra de Deus e coloque em prática. A Bíblia diz, no Salmo 119, como purificará o jovem o seu caminho? Aqui é uma pergunta. Como é que o jovem, como é que o homem e a mulher purifica o seu caminho? Vendo futebol? Vendo novela? Vendo filme de luta ou de outro gênero? Como é que faz para o jovem ou para o homem purificar o seu caminho? A resposta está observando de acordo com a tua palavra. Você quer purificar o seu caminho? Observe a palavra de Deus. Observar é praticar a sua palavra. Você quer viver uma vida em santidade? Obedeça a palavra de Deus. Não tem outro jeito. Só obedecendo a palavra de Deus. No versículo 11 diz, no Salmo 119: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O modo de não pecar contra Deus é esconder a palavra no coração. Esconder, obedecer, desejar obedecer a Deus todos os dias, se afastando da aparência do mal. A Bíblia diz lá na primeira carta aos Tessalonicenses 5:22: apartai-vos de toda a aparência do mal. Então, observe a palavra de Deus, esconda a palavra de Deus no seu coração, enquanto é tempo. Antes de começar o trabalho de exposição da palavra de Deus, eu quero começar lendo um texto que para mim é muito importante e um dia ele vai se cumprir. Filipenses, carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 10. Escute com atenção. Ao Senhor Jesus Cristo toda a honra, toda a glória
e todo louvor para sempre. Somente Jesus Cristo é digno de receber toda a adoração, porque foi Cristo Jesus que morreu na cruz do Calvário por cada um de nós, ressuscitando ao terceiro dia. Foi o único que foi para o confronto com a morte e venceu a morte. Ele está vivo, está à destra do Pai agora, intercedendo por você. Somente Ele é digno de receber toda a adoração. Nenhuma outra criatura é digno de receber adoração. Somente Cristo Jesus, porque Ele é Deus, Ele é Criador do céu e da terra. A palavra de Deus diz lá na primeira carta de João 5,20, diz que Jesus Cristo, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Somente Ele é digno. A palavra de Deus diz, na primeira carta de Timóteo 2,5, o único mediador, o único intercessor entre Deus e o homem é Jesus Cristo. Não é Maria, não é Aparecida, não é nenhuma outra criatura, mas somente Jesus Cristo, o único mediador, o único intercessor. Eu estou te citando Bíblia. Leia as Escrituras. Jesus nos dá um conselho lá em João 5,39: examinai as Escrituras, porque julgai nela a vida eterna, e elas de mim testificam. Examine as Escrituras para você não ser enganado. O único mediador entre Deus e o homem é Jesus Cristo. Temos um Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que está à destra do Pai agora. Eu vim no nome deste Deus, nesta manhã, para anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, no nome do Senhor Jesus Cristo. Filipenses 2,10 diz, para que ao nome, ouça com atenção, Filipenses 2,10, para que ao nome de Jesus Cristo se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e embaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Você prestou atenção no texto? Jesus tem um nome sobre todo nome. Diante desse nome, desse Deus, o único Deus verdadeiro, Jesus Cristo, toda a humanidade, de Adão até o último homem, vai estar de joelho dobrado. Anjos, serafim, o arcanjo Miguel vai estar prestando honra e homenagem e reverência a Cristo. O diabo e seus demônios vão estar de joelho dobrado, se prostrando, que Jesus Cristo é o Senhor. Todos nós um dia vamos estar desse jeito aqui, ó, de joelho dobrado, declarando que Jesus Cristo é o Senhor. Glórias ao Pai, glórias ao Filho, glórias ao Espírito Santo. De Adão até o último homem vai estar de joelho dobrado, declarando que Jesus Cristo é o Senhor. Anjos, toda criatura espiritual, anjos, serafins, o arcanjo Miguel, vai estar de joelho dobrado, declarando que Jesus Cristo é o Senhor. O diabo, seus demônios, o falso profeta, o anticristo, todo o império do mal vão estar de joelho dobrado e vão declarar que Jesus Cristo é o Senhor. Glórias ao Pai, glórias ao Filho, glórias ao Espírito Santo. A Bíblia diz lá em Gênesis 18, Abraão disse: Senhor, eis que eu sou pó e cinza. Isaías 45 diz: Senhor, somos caco de barro entre outros cacos,
não somos nada diante da glória majestosa de Cristo Jesus, o Deus Todo-Poderoso e Soberano. Você crendo ou não, um dia você vai estar desse jeito, como eu estou aqui agora, na Praça Matriz de Itu, de joelho dobrado, declarando que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o único Deus e verdadeiro, o único, e não há outro. Só Ele é digno. Foi Ele que foi à cruz do Calvário. Ele estava nu numa cruz, vertendo o seu sangue, morrendo por toda a humanidade. Só Ele é digno. Ressuscitou o terceiro dia. Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Maria, Pedro, Tiago, João, toda criatura que passou por essa terra vai estar de joelho dobrado, declarando que Jesus Cristo é o Senhor. Você crendo ou não. Diante disso, eu quero compartilhar um texto da palavra de Deus, que se encontra em Mateus, Mateus capítulo 13. Eu quero hoje pensar um pouco com vocês acerca da parábola do joio e do trigo. A gente vai analisar, pensar um pouco sobre essa parábola. A Bíblia diz assim: a parábola do joio e do trigo, ela tem dois momentos. O primeiro momento é quando Jesus fala às multidões a parábola do joio e do trigo. Esse é o primeiro momento. Mas no segundo momento, ele explica a parábola para os seus discípulos. Vamos ver aqui o primeiro momento, Jesus falando às multidões. Mateus capítulo 13, versículo 24. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeou a boa semente no campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Quando, porém, a erva cresceu, começou a espiga, então apareceu também o joio. Chegaram, pois, os servos do proprietário e disseram: Senhor, não semeaste no teu campo a boa semente? Da onde vem o joio? Respondeu-lhe: algum inimigo fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis com ele o trigo também. Deixai crescer juntos, ambos, até a ceifa. Por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: juntai primeiro o joio, atai-o em molhos para o queimar. O trigo, porém, recolhei o meu trigo no celeiro. Esse aqui é o primeiro momento, Mateus capítulo 13, do 24 ao 30, que eu acabei de ler. Esse é o primeiro momento no qual Jesus fala a parábola às multidões. Agora vamos ver a explicação que Jesus vai dar aos discípulos. Mateus capítulo 13, do versículo 36 em diante, diz: então Jesus, deixando as multidões, entrou em casa. Chegaram-se a ele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio e do campo. E ele respondeu, disse: o que semeou
que semeou a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo. A ceifa é o fim do mundo. E os ceifeiros são os anjos. Assim, pois assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será no final do mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles ajuntarão do seu reino todos que servem de tropeço, os que praticam a iniquidade. Lançá-lo-ão na fornalha de fogo, ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Eu quero pensar um pouco com vocês acerca dos versículos que eu li. No primeiro momento, o qual Jesus falou às multidões, a parábola, e na sequência a explicação que Jesus deu aos discípulos em particular. O Senhor Jesus Cristo, Ele usou parábolas para nos ensinar coisas do seu reino. O Senhor Jesus Cristo nos ensina lições do seu reino através de parábolas. E o que significa a palavra parábola no grego? É parábola, que significa colocar ao lado para medida, comparação, uma ilustração. Então a parábola é uma simples história da vida diária que ilustra uma verdade ética do cotidiano. Jesus, ele pegava elementos simples da terra para nos ensinar lições do seu reino. Ele usou o trigo, o joio, o campo, coisas da terra para nos ensinar lições do seu reino. Jesus, no capítulo 13, ele contou 7 parábolas. A parábola do semeador, a parábola do trigo e do joio, essa que vamos ver agora, a parábola do grão de mostarda, a parábola do fermento, a parábola do tesouro, da pérola e da rede. Mateus capítulo 13, do 1 ao 50, ali está descrito 7 parábolas. Vamos ver a segunda, a parábola do joio e do trigo. O que representa o trigo e o joio? O trigo quer dizer o verdadeiro cristão, aquele que serve a Jesus Cristo de verdade, com sinceridade, com lealdade, com fidelidade. Esse é o trigo, o verdadeiro cristão. O joio, o que é o joio? O que representa o joio? O religioso, o falso crente. Tem aparência de crente, mas só aparência. Mas vive na prática do pecado, vive escravizado no pecado. Então, a parábola do trigo e do joio é isso. O verdadeiro cristão e o falso cristão. Vamos analisar, vamos aprender lições aqui interessantes com essa parábola.
Essa parábola ela é de fácil entendimento. Jesus explica aos seus discípulos a parábola, versículo 36, e dá o seu significado no versículo 37 ao 39. O semeador aqui não é o crente alcançado pela graça, mas o Filho do Homem, Jesus Cristo. O campo aqui é o mundo. Eu quero dar um parênteses aqui. O campo é o mundo. Um dos significados da palavra mundo aqui da palavra mundo é o planeta Terra. A Bíblia diz, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos humanas. Atos 17, 24. Mundo aqui é planeta Terra, que significa cidades, estados, nações, continentes. A Bíblia diz: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Marcos 16, 15. Ide por todas as cidades, estados, nações, continentes e pregai o evangelho a toda criatura, a todas as pessoas. É o que eu estou fazendo agora, compartilhando as boas novas do Evangelho. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Então o campo é o mundo, planeta Terra. Continuando, a boa semente, aqui não é a palavra, mas os filhos do reino, ou seja, os cristãos, os salvos. O joio, por sua vez, são os filhos do maligno. O inimigo aqui que semeou é o diabo. A ceifa é a consumação dos séculos. Os ceifeiros são os anjos. O diabo, ele é opositor a Deus. Ele se opõe tudo ao que Deus fez. Como ele não pode destruir o crente verdadeiro, a boa semente, ele planta no meio do povo de Deus o falso crente. Devemos ter cuidado com as falsificações de Satanás, pois ele possui crentes falsos. A Bíblia diz, 2 Coríntios 11, 26, perigo entre falsos irmãos. Pode ter certeza, aonde tem uma comunidade de crentes fiéis, o diabo vai colocar um crente falso ali no meio, para querer destruir, se opor à obra de Deus. A palavra de Deus diz, 1 João 4, maior é o que está em nós, Jesus Cristo, do que aquele que está no mundo, o diabo e seus demônios. O diabo é o inimigo derrotado. O Senhor Jesus Cristo o derrotou na cruz do Calvário com o seu poderoso sangue. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. O falso cristão que acredita no falso evangelho. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo falando à igreja da Galácia: estou admirado de que tão depressa estejais desertando daquele
que vos chamou na graça de Cristo para um outro evangelho, para um falso evangelho, o qual não é outro, senão alguns que vos perturbem e pervertam o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmo, com um anjo do céu, vos pregasse o outro evangelho, além do que pregamos, seja anátema. Gálatas capítulo 1, do 6 ao 8. Seja anátema, seja amaldiçoado. Estão pregando um outro evangelho, o evangelho da prosperidade, o qual você dá tanto e recebe 10 tanto. Confissão positiva, campanha. Eu não vejo isso na Bíblia. Eu não vejo a palavra campanha na Bíblia. Eu não vejo Jesus sendo rico, pregando o evangelho. Eu não vejo isso. Nem os apóstolos. Eles davam tudo o que tinha para ajudar. Todos os apóstolos morreram pobres. E o que temos hoje é gente de má índole, mau caráter, negociando o evangelho, fazendo do evangelho mercadoria, o púlpito um balcão. E aí ele oferece de tudo. O que você quer, nós temos. Prosperidade, saúde, revelação. O que é que você quer? É o que tem oferecido. As pessoas estão atrás, não de obedecer a palavra de Deus, mas querem a bênção de Deus, mas não querem o Deus da bênção. Só querem a bênção, só querem buscar Jesus por interesse. Olha o que diz a palavra de Deus. Segunda carta de Pedro. A Bíblia diz: mas houve também entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá falsos mestres, os quais introduzirão encobertamente, ou seja, sutilmente, heresias. Heresias é uma distorção da palavra de Deus. A Bíblia diz uma coisa, a pessoa diz outra, distorcendo as Escrituras. Heresias destruidoras, negando o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Muitos seguirão as suas dissoluções. Por causa deles será blasfemado o caminho da verdade. Também movidos pela ganância, com palavras fingidas, eles farão de vós negócio, a condenação dos quais já de largo tempo não tarda, e a sua destruição não dormita. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, do 1 ao 3. O versículo 1. Negando até o Senhor. Quantas seitas temos que negam a Cristo? Por exemplo, o adventista crê mais nos escritos de Ellen White do que na Bíblia. Eles dizem que não, mas é verdade. Guardam o sábado. Não temos ordenância no Novo Testamento para guardar o sábado. Isso era na Antiga Aliança, Velho Testamento. Os Mormons, de Joseph Smith, teve uma revelação, diz que o anjo deu uma revelação a eles, escreveram o livro de Mormon.
e creem mais na revelação de Joseph Smith do que na Bíblia, negando até o Senhor, blasfemando o caminho da verdade. Blasfemar é insultar. E quem é o caminho da verdade? Jesus Cristo é o caminho da verdade. Blasfemam a Cristo, insultando a Cristo. Espírita, de Allan Kardec, Buda, o budismo, Seishonoye. Essas seitas negam a Cristo, blasfemam o caminho da verdade, heresias destruidoras, e muitos seguem, obedecem essas heresias, porque não examinam as Escrituras. A palavra de Deus diz: a palavra de Deus diz, Mateus 24:11 diz: surgirão falsos profetas, enganariam a muitos. Mateus 24:24 diz: e surgirão falsos profetas, enganariam a muitos, e fariam sinais e prodígios. E é o que tem feito, e é o que tem acontecido pelo mundo inteiro, surgindo falsos profetas, entregando revelações mentirosas, enganando a muitos, distorcendo o Evangelho. É o que tem acontecido. É o que tem acontecido. Falsos irmãos que creem num falso Evangelho. O Evangelho de Deus é simples. O Evangelho de Cristo é simples. O Evangelho nos ensina a perdoar, a ajudar, a servir, a amar o próximo e a amar o inimigo também. Lá em Mateus 5:44 em diante: amai a vossos inimigos. O Evangelho de Cristo é simples, mas as pessoas, os falsos profetas, faz um embaraço e uma confusão, distorcendo a simplicidade que há no Evangelho. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Eu dou graças a Deus porque a palavra de Deus é a única verdade absoluta do planeta Terra, e ela está se cumprindo cabalmente a cada dia. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Está se cumprindo cabalmente. A Bíblia diz lá em João 17:17: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então você que está aqui na praça, matriz de tudo, creia no Evangelho. Creia na simplicidade que há no Evangelho. A palavra de Deus diz lá em Marcos 1:15: o tempo está próximo, o reino de Deus é chegado. Arrependai-vos e crede no Evangelho. Creia, obedeça, leia a Bíblia e obedeça. É só você ler e obedecer. Mas muitos não querem, querem um caminho mais fácil. Creia em Jesus Cristo, o único e suficiente Salvador. A Bíblia diz lá na segunda carta aos Coríntios 11, diz, o apóstolo Paulo fala: eu temo
que muitos se apartem. Eu temo, assim como a serpente enganou a Eva, muitos se apartem, se afastem da simplicidade que há no Evangelho. E é o que tem acontecido. O Evangelho é simples, mas os falsos profetas fazem um embaraço, uma confusão. Creia somente na palavra de Deus, escute com atenção. A Bíblia Sagrada está acima de qualquer homem desse planeta. A palavra de Deus é soberana sobre tudo. A palavra de Deus é soberana sobre tudo. Por isso, creia no Evangelho, creia na palavra de Deus. Os crentes não se disfarçam de filhos do diabo. O oposto disso é verdade. Satanás se finge de anjo de luz. Os seus servos imitam os filhos da justiça. 2 Coríntios 11, 14 e 15. Não é de se admirar que o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz, se transfigura, se disfarça. Ele vem como algo bom, mas ele é perito na arte da mentira. Lá em João 8,44 diz que ele é o pai da mentira, mentiroso e pai da mentira. A Bíblia diz, lá em Apocalipse capítulo 13, a partir do versículo 11, que diz: e vi a segunda besta, que tinha 2 chifres, como de um cordeiro, mas falava como um dragão. Olha só, essa segunda besta tinha 2 chifres como de cordeiro, parecia ser santo, piedoso, mas falava como um dragão. Dragão representa o diabo, mas o que ele ensinava era heresia. O que ele ensinava era a distorção. Falava como um dragão, ensinava coisas erradas. Por isso, creia no Evangelho, na palavra de Deus. Quando as Escrituras reconhecem a dificuldade em se distinguir as ovelhas dos bodes, a questão central não é que os crentes possam parecer incrédulos, mas pelo contrário, os ímpios frequentemente aparentam ser justos. Em outras palavras, o rebanho deve estar em alerta com os lobos vestidos de ovelha. A Bíblia diz: a palavra de Deus diz: guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós disfarçados em ovelha, mas em seu interior são lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. O falso profeta, ele vem disfarçado de ovelha. Mas como é que eu faço para me identificar um falso profeta? Como é que eu faço para me identificar um falso mestre? Mateus 7,16. Pelos frutos conhecereis, pela sua prática de vida, pelo seu estilo de vida, pelo seu testemunho, eu sei se é falso ou verdadeiro, se é um falso profeta ou um verdadeiro profeta.
Pelos frutos conhecereis. Então, você tem que observar quando a pessoa vem com a palavra de Deus, veja a sua vida, o seu testemunho, porque infelizmente muitos que se dizem cristãos conhecem a palavra de Deus, mas está em adultério, dá golpe nos outros, compra e não paga. O verdadeiro cristão, ele tem um caráter só. O que ele é na tua frente, ele é nas tuas costas. O verdadeiro cristão é leal, é fiel, verdadeiro. A Bíblia diz: afirma que conhece a Deus, pelas suas obras o negam, sendo abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Tito 1,16. Afirmam que conhecem a Deus. O falso profeta diz que conhece a Deus, mas pelas suas obras são reprováveis, desobedientes, abomináveis. Pelos frutos conhecereis. Então vamos ver algumas lições da parábola do joio e do trigo. Destacamos a seguir algumas lições. Em primeiro lugar, os crentes verdadeiros e os crentes falsos estão juntos na igreja visível. Versículo 24 ao 26. O joio e o trigo estão juntos. O crente verdadeiro e o crente falso estão juntos. Nas denominações, nas congregações, estão juntos. O joio e o trigo se parecem. O joio se veste como crente, porta uma Bíblia, louva, prega. Só que só tem um detalhe: vive na prática do pecado, não é liberto da prática pecaminosa. Já o trigo, o verdadeiro cristão, tem uma vida liberta da prática do pecado. Essa é a diferença. Os filhos do reino e os filhos do maligno estão presentes na igreja, crescendo juntos. Nem sempre é fácil distinguir um do outro. Eles têm alguma semelhança. O crente verdadeiro foi plantado por Deus, mas o crente falso foi plantado pelo diabo. O crente verdadeiro é diferente do crente falso, por sua origem e natureza. O crente verdadeiro procede de Deus, tem uma vida transformada. A Bíblia diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5,17. O verdadeiro cristão é uma nova criatura. Ele abandonou a velha vida de pecado e vive somente para Deus. Esse é o verdadeiro cristão. Ele tem uma vida liberta da prática pecaminosa. Esse é o trigo, cristão verdadeiro. E o falso? O crente falso procede do diabo, tem uma vida de mera aparência de piedade. A Bíblia diz: sabe, porém, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo,
avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Deste afasta-te. 2 Timóteo capítulo 3, do 1 ao 5. Olha só o que eu acabei de ler. Aqui uma lista de pessoas que estão dentro das denominações, das congregações, homens amantes de si mesmos, irreconciliáveis, presunçosos, soberbo, arrogante. Aqui, ó, isso aqui é joio. O joio, onde ele está, traz confusão, traz discórdia, traz irreconciliação. Isso é joio. Aonde o trigo está, traz a paz, ele promove a paz, o acordo, a reconciliação, o perdão, o amor. Esse é o trigo cristão verdadeiro. Mas o joio, aqui ó, ingratos, é o que diz a palavra de Deus. Então você vê a diferença do trigo e do joio. Quer dar um desse aí? Tá bom, olhando. Pode deixar. Tá bom. Vou comprar aí. Então essa é a diferença do trigo e do joio. O joio vive para Deus, tem uma vida transformada. Esse é o trigo. O joio vive na prática do pecado. Foi plantado pelo diabo. É o que diz a palavra de Deus. Então, essa é a primeira lição que aprendemos. O joio e o trigo estão juntos, crescem juntos. A igreja visível é um vasto campo onde cresce lado a lado trigo e joio. Devemos estar preparados para encontrar crentes, incrédulos, convertidos e não convertidos, os filhos do reino e os filhos do maligno, todos misturados uns com os outros. Essa é a primeira lição, é o primeiro tópico. Em segundo lugar, não temos autorização para arrancar o crente falso do meio do crente verdadeiro. Versículo 27 e 28. Não temos competência para arrancar o joio do meio do trigo. Porque o nosso critério de avaliação são passíveis de erro. Correríamos o perigo de arrancar o trigo como se joio fosse. Então, essa separação só acontecerá na segunda vinda de Cristo. Deus já acabou tudo. Quando os anjos farão com precisa distinção entre um e outro naquele dia. Então, o trigo irá para o celeiro e o joio irá para o fogo. Esse é o segundo ponto. Não temos autorização para tirar o joio do meio do trigo, porque senão poderíamos cometer uma injustiça.
Então não temos autorização para tirar o joio do meio do trigo. Não temos. Porque o nosso critério de avaliação é passivo de erro. Poderíamos cometer injustiça. Então, essa separação, ela vai ser feita na segunda vinda de Cristo. Então essa separação só vai ser feita na segunda vinda de Cristo, na consumação dos séculos, na conclusão de tudo. A Bíblia diz: e logo enviará os seus anjos, ajuntará os seus eleitos, os seus escolhidos, desde os quatro cantos, desde os quatro ventos, desde a extremidade da terra a outra extremidade do céu. Marcos capítulo 13, a partir do versículo 27. Então, o Senhor Jesus Cristo vai fazer a separação entre o trigo e o joio. O trigo, o verdadeiro cristão, ele vai para o celeiro, para o céu, mas o joio vai ser atado e ser lançado ao fogo. Terceiro lugar, a disciplina na igreja precisa ser cautelosa para não jogar fora o trigo e promover o joio. Versículo 29. A igreja precisa ter muita cautela para não tirar da igreja o trigo, pensando ser joio, ou proteger na igreja joio como se fosse trigo. O extremo rigor na disciplina pode bandear para esse risco fatal.
Na verdade, só o Senhor conhece aqueles que são seus. A Bíblia diz: todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo aparte-se da iniquidade. 2 Timóteo 2,19. É o que tem acontecido em denominações, em congregações. Há muita injustiça. Líderes lançando fora o trigo, o cristão verdadeiro, fiel, e protegendo e promovendo o joio. Há muita injustiça, muitas pessoas entristecidas, com muitos líderes e denominações pelo mundo afora. O trigo, o cristão verdadeiro, o mês que ele não dá oferta ou chega atrasado, querem excluir ele do rol de membros. O joio, só porque canta, prega, dá sua oferta direitinho, é promovido. Só que o joio está em adultério e é promovido e é protegido. Há muita injustiça. Por isso temos que ter cautela. Tudo tem que ser minuciosamente analisado. Não podemos tomar nenhuma atitude precipitada. O Senhor Jesus Cristo conhece os que são seus. Em quarto lugar, embora o falso crente, por um tempo, possa ser visto como verdadeiro, sua verdadeira identidade será manifestada na segunda vinda de Cristo. Versículo 30. Na consumação do século, na segunda vinda de Cristo, os anjos, os ceifeiros de Deus não errarão. No diagnóstico, eles farão uma separação rigorosa e precisa entre o joio e o trigo, entre o crente falso e o cristão verdadeiro. Jamais o trigo será lançado no fogo, jamais o trigo. E jamais o joio será recolhido no celeiro de Deus. No céu não entra hipócrita, nem no inferno o crente verdadeiro. Naquele dia, os santos, os fiéis servos de Cristo, receberão glória e honra e vida eterna. Os mundanos, os ímpios, os descuidados, os que causam escândalo, os não convertidos, serão lançados na fornalha acesa. É o que diz a palavra do Senhor. O joio, ele pode se disfarçar de cristão verdadeiro, mas na segunda vinda de Cristo, a máscara vai cair, ele vai ser desmascarado. Se finge de ser cristão verdadeiro, mas é só aparência, é só capa. Ele vive na prática do pecado, é um religioso, mas Deus conhece, o Senhor Jesus Cristo conhece os seus. A Bíblia diz
e não entrará nela coisa alguma impura. Não entrará no céu coisa impura. Não vai entrar o hipócrita, o mentiroso. Não vai entrar no céu o que pratica abominação ou mentira, mas somente os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Apocalipse 21, a partir do versículo 27. Quem tem o nome escrito no livro da vida do Cordeiro? O trigo, o cristão verdadeiro. O joio, o cristão falso, não tem o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. A palavra de Deus diz lá em Apocalipse capítulo 20, a partir do versículo 15, que diz: e o nome do qual não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para o lago de fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. É o que diz a palavra de Deus. A pessoa pode aparentar uma santidade, mas Deus vê tudo. Deus vê tudo. Provérbios 16, a partir do versículo 3, que diz: os olhos do Senhor estão em toda parte, contemplando maus e bons. Deus sabe quem são os seus. Deus sabe. A Bíblia diz assim: aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Primeira carta de João 2,4. Muitos por aí dizem, eu conheço a Deus. Só que só tem um detalhe: não guarda os seus mandamentos. E o que é guardar mandamento? Guardar significa praticar. Mandamento, palavra de Deus, vontade do Senhor. Não pratica a palavra de Deus, não pratica a vontade do Senhor. Eu conheço, mas não pratica a palavra de Deus, é mentiroso e nele não está a verdade. Muitos dizem que conhecem. Conhecer, até o diabo conhece, mas não obedece. A Bíblia diz, lá em Tiago capítulo 2, a partir do versículo 19: tu crês que existe um Deus? Faz bem. Os demônios creem e estremecem. Até o diabo conhece a Deus, mas não consegue obedecer. A questão não é só você conhecer, mas é obedecer a sua soberana vontade. Não adianta dizer, eu conheço Jesus, mas está na prática do pecado. Não adianta nada. Só conhecê-lo não vai herdar a salvação. Só conhecer. Para herdar a salvação, você tem que obedecer a palavra de Deus. Tem que se arrepender dos pecados. Senão, nada feito. Um monte de gente que vai ser condenada porque conhece a Deus e não pratica a sua palavra. Um monte. Quer ver outro texto aqui? A Bíblia diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Olha só que interessante. Nem todo que me diz está falando de teoria. Ah, eu conheço a Jesus. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu.
Não é o que diz, mas é o que pratica. O que pratica é que vai herdar a salvação.